Então, hoje, no impacto da palavra sobre as emoções humanas, nós vamos falar sobre relacionamentos saudáveis. Relacionamentos saudáveis é algo que Deus ele tem para nós, mas muitas vezes nós estamos sem saber, nós não temos conhecimento, nós não temos entendimento como manter, ter, adquirir relacionamentos saudáveis. E eu queria aqui conversar com você. Se essa é uma área que você tem dificuldade, eu quero poder passar para você muitas coisas sobre a questão de relacionamentos. Nós vamos falar sobre relacionamento com Deus, amigos, filhos, pais, parentes, funcionários, pessoas, colegas, todas as áreas. Nós vamos tentar dar uma pincelada e caso você tenha interesse da gente aprofundar em alguma dessas áreas, a gente faz uma outra live em outro dia para que nós possamos aprofundar ainda mais. Eu quero agradecer a sua audiência, eu quero agradecer ao pessoal que está se engajando conosco. Temos crescido semanalmente com as pessoas, temos andado nos lugares, as pessoas têm comentado sobre a nossa live, as pessoas têm dito que tem sido abençoado e isso nos motiva a continuar, porque a razão de podermos fazer essa live é ser um canal mesmo, ser de fato um rio para desaguar em você aquilo que Deus tem nos dado. Deus é a fonte, nós somos o canal e vocês, o mundo, que é o nosso púlpito, né, é de fato o alvo daquilo que Deus está projetando. Então, muito obrigado, que você possa multiplicar esse aviãozinho, poder abençoar mais pessoas. Deixa eu ligar o meu número aqui, para poder quem já está conosco. Lucinha, Lourdinha, Deus abençoe você, Lourdinha, estamos juntos, amém. Deixa eu ver aqui, Lourdinha, Drica já está conosco. Luzia está conosco, Flor Morena está conosco, Itamires está conosco já, e estamos crescendo já aqui, amém? Cris Mota, Deus abençoe você. Então nós estaremos falando sobre relacionamento saudável, amém? Então vamos lá, em Marcos capítulo 12, versículo 30, está a base de tudo, tá? Está a base de tudo. Pastor, eu quero começar do ponto zero, desenvolver relacionamentos saudáveis. Você vai começar de Marcos capítulo 12, versículo 30. Amarás, pois, o Senhor teu Deus de todo o teu coração, de toda a tua alma, de todo o teu entendimento, de toda a tua força. Então, quando nós amamos a Deus com a nossa força, nosso coração, é nele que nós vamos conseguir, depois desse relacionamento com o Senhor, é que nós vamos conseguir ter bons relacionamentos saudáveis com todas as pessoas ao nosso redor. Onde é o local, a oficina mecânica que faz a lanternagem, que faz o conserto do chip, do pensamento, do entendimento de relacionamentos dentro da gente, em Deus. Então você tem dificuldade de ter relacionamentos com pessoas. Isso provavelmente foi algo projetado em você, tá certo? Você foi programado para você não dar certo com relacionamentos. Então, onde é que você vai conseguir, querido, ter um prumo, uma organização, sarar isso daí? Em Deus. Então, em Deus você vai conseguir fazer isso. Vamos para a Bíblia. A Bíblia diz que não é bom que o homem esteja só. E aí ele diz, fazer-lhe-ei um auxiliador idôneo. Então, a Bíblia deixa muito claro que Adão estava sozinho com Deus. Adão estava sozinho com Deus. Nós já tivemos outra live para falarmos sobre a solidão em Deus, a solitude. Então, essa solitude, essa questão de você estar sozinho com Deus, vai fazer com que você esteja pronto para ter um esposo, para ter uma esposa, para ter um filho, para ter uma filha. E se você já tem um relacionamento com eles. Então você precisa investir tempo com o Senhor. E no Senhor, através da palavra, através de livros, através de perguntas que você vai fazer a Ele, Ele vai poder lhe instruir e vai poder lhe direcionar a ter relacionamentos com pessoas. Então você vai chegar para Deus e vai dizer assim, Senhor, eu não tenho, assim, eu vou me relacionar com uma pessoa X, com uma pessoa Y, acontece isso, isso e isso. E eu queria saber do Senhor o que é que está faltando. Então Deus ele vai começar a lhe instruir. Mas em Eclesiastes capítulo 4, versículo 9, ele vai dizer algo poderoso. É melhor serem dois do que um, porque tem melhor paga do seu trabalho.
porque se caírem, um levanta o companheiro. Aí, porém, daquele que estiver só, pois caindo não haverá quem o levante. Existem vários versículos da Bíblia que mostram claramente que o ser humano foi projetado para andar com outras pessoas. Nós não fomos projetados para sermos eremitas. É muito complexo pessoas que vivem uma experiência de ermitão, né? Os ermitões. Então nós vimos já em documentários, por exemplo, na Discovery, na National Geographic, até mesmo na TV Cultura eu já vi também documentários falando sobre pessoas que escolheram a vida de um eremita. Sabe, essas pessoas são muito fechadas, são pessoas muito ensimismadas, são pessoas que não vão desenvolver algumas áreas da sua vida. Então as pessoas vão lá, as pessoas acabam olhando para o lado positivo. Porque sim, verdade seja dita, nós precisamos também aprender a nos amar. A gente precisa também aprender a estar sozinho, aprender também a criar um relacionamento conosco, com nós mesmos. E aí o cara que está numa experiência de eremita, então ele está ali tendo um tempo para meditar, poder se conhecer mais, mas ele vai deixar de amadurecer outras áreas. Essas outras áreas, Deus estabeleceu para que nós estivéssemos crescendo. São áreas do amor, são áreas da paciência, da longanimidade, do domínio próprio, da mansidão e outras tantas faculdades espirituais que só vão ser desenvolvidas em comunhão. Eu costumo dizer, querido, que hoje nós estamos tendo muitos canais virtuais para poder nos conectar. E isso se deu porque as pessoas entenderam, pessoas como Mark Zuckerberg, entenderam que precisava criar ferramentas para conectar as pessoas. Então, às vezes, nós temos mais facilidade de ter relacionamentos virtuais do que físico, porque a gente pode criar uma imagem, a gente pode criar uma sensação, a gente pode criar uma máscara, até nomes, até mesmo perfis mentirosos a gente pode criar, né? Para que possamos criar um estereótipo, uma personagem e a gente possa ter um contato com alguém. Mas veja que por detrás disso tem alguém querendo se relacionar. Então, querer se relacionar faz parte do ser humano. E o que Deus quer que nós tenhamos? Relacionamentos saudáveis. Que o homem precisa se relacionar, não tem dúvida. Então, por isso que o homem pode até um dia se desestimular, ficar chateado, dizer, olha, não quero mais ter amigo, não quero mais ter alguém, mas essa pessoa pode ter certeza, pode ter um belo discurso, mas ela vai se sentir e ela será incompleta por dentro. Bom, então eu queria falar sobre casamento e comunicação. Em Gênesis capítulo 3, versículo 1 está escrito assim: mas a serpente mais sagaz que todos os animais selváticos que o Senhor Deus tinha feito, disse à mulher: é assim que Deus disse, não comereis de toda a árvore do jardim? Respondeu-lhe a mulher: do fruto das árvores do jardim podemos comer, mas do fruto da árvore que está no meio do jardim, disse Deus, dela nem comereis, nem tocareis nela. Eu não vou me delongar lendo tudo que está aqui, tá certo? Mas, de fato, são versículos que nós utilizamos para ministrar muito sobre casamento, sobre relacionamento. Mas veja o que Eva está falando aqui. Eva está dizendo o seguinte: olha, nem comereis e nem tocareis. Nem comereis e nem tocareis. Deus nunca disse que não poderia tocar. Deus só disse que não poderia comer. Então a visão já estava um pouco distorcida para Eva. A outra coisa é que quando você vai ler o contexto de Gênesis, você vai ver que a serpente, ela estava tendo cotidianamente conversas com Eva. O original hebraico deixa muito claro que não foi uma conversa de um dia só. Houve um processo de convencimento. E a Bíblia deixa também claro uma terceira situação aqui,
que quando ela vai falar com Adão, fica muito claro que Adão estava próximo, Adão estava perto. Então, quando a gente observa esse cenário, a gente percebe que Eva estava sendo cotidianamente bombardeada por pensamentos e por palavras da serpente. Adão estava perto, sendo omisso, e ainda quando foi ensinar Eva, ensinou de forma errada: não comereis e nem tocareis. Isso nos mostra claramente a dificuldade e os problemas de comunicação no relacionamento. Então, o relacionamento de Eva e Adão estava passando por um momento de dificuldades por causa da comunicação. Então, vários elementos que você começa a perceber dentro desse capítulo, você começa a entender que Adão não estava fazendo o papel de sacerdote, lavando a sua esposa na palavra. É por isso que Paulo vai dizer que o homem deve lavar a sua esposa na palavra. Então, amados, isso daí fez com que a gente pudesse compreender que havia um ruído no relacionamento de Adão e Eva. A pergunta que eu faço é: a sua comunicação dentro de casa, com a sua esposa ou com o seu esposo, é uma comunicação sem ruído? É uma comunicação limpa? Está havendo um bom diálogo? Está conseguindo haver momentos em que você consegue passar a visão para o seu cônjuge, passar aquilo que está no seu coração para o seu cônjuge ou não? Se não, está correndo um sério risco da maior influência dentro da sua casa, mesmo você sendo crente, mesmo você sendo cristão, ser do diabo. Porque o diabo vai aproveitar essas lacunas agora para poder influenciar a sua casa e o seu lar. Então, em Gênesis capítulo 3, versículo 12, você vai ver o seguinte: então disse o homem à mulher, a mulher que me deste por esposa, ela me deu da árvore e eu comi. Existe um momento que a gente acaba tendo problemas por causa da dificuldade da comunicação. Exemplo, o pai que não se comunicou bem com o filho, o marido que não se comunicou bem com a mulher que não se comunicou bem com o marido. Depois vai haver seríssimas consequências. Vamos dar um exemplo mais prático: o pai e a mãe que foi negligente com a comunicação com o filho. O pai e a mãe que foram negligentes com a comunicação do seu filho. Entregou o filho ao celular. Entregou o filho aos jogos de videogame. São os jogos de videogame, o celular, que está sendo a maior experiência de conectividade daquela criança. Vai crescendo ali negligenciada. E aí a criança futuramente tem alguns problemas. O que é que o pai vai dizer? A mãe vai dizer muitas vezes: eu dei tudo que eu podia. Eu dei tudo que eu tinha. Se ele está desse jeito é porque quis. Sabe, queridos, é a mesma coisa que Adão fez aqui. É a mesma coisa que Adão está fazendo. É a mulher, foi a mulher que tu me deste. Não, mas espera aí. Foi a mulher que tu me deste para você poder proteger e lavar na palavra. Não deixar o diabo lá estar se aproximando. Você quer que eu diga outra coisa? O Ricardão, né? Deixa eu até tomar um gole d'água. Vou falar do Ricardão agora. O Ricardão, né? Sua mulher faz as unhas, sua mulher pinta o cabelo, corta o cabelo, bota o cabelo para cima, para baixo, e você não fala nada. Aí ela vai para o trabalho. Aí o colega de trabalho disse: rapaz, você ficou bonita. Você ficou bonita com esse cabelo. Às vezes, querido, a pessoa fala até sem querer, viu? Não fala com nenhum tipo de intenção, segunda intenção não, intencionalmente não. Mas ficou bonita o seu cabelo. Aí o diabo vem na mente dela. Aí diz assim: rapaz, meu marido não me elogiou, mas o meu colega de trabalho me elogiou, que eu sou bonita, que eu fiquei bonita, E aí, meu irmão, você começa a perder a voz dentro do inconsciente da sua esposa, dentro da alma da sua esposa. Quem tem que primeiro elogiar a sua esposa, da maquiagem que fez, da roupa que colocou, do cabelo que cortou, da pintura, é você. Eu já soube de mulheres que se prepararam para uma noite de relações sexuais, de botar uma roupa, de se preparar. Na hora que o marido abriu a porta, começou a rir da esposa. Sabe, querido, deixa eu dizer para você, você está matando o ego da sua esposa.
você está matando a envergadura, a vontade dela lhe servir na cama mesmo, tá bom? Que é uma conversa muito aberta, de lhe servir na cama, lhe dando uma noite de prazer diferenciado, de lhe honrar ali, e você naquele momento, você matou aquele momento, sabe, amados? Deixa eu dizer para você, não faça isso. Nós precisamos entender que nós estamos lidando com emoções. É a mesma coisa da esposa. O marido chega cansado do trabalho, o marido chega muito com a cabeça quente, e aí a esposa abre a porta e já começa, o menino 1 fez isso, o menino 2 fez aquilo, o menino 3 fez aquilo outro, e aí começa a despejar no marido um monte de problemas, um monte de dificuldade. Deixa eu dizer para você uma coisa, não faça isso. Tem um momento, tem uma hora. Steve Jobs dizia o seguinte: quando o homem liga a televisão, ele quer desligar o cérebro. Steve Jobs dizia isso. Então é verdade. Às vezes o homem vai ali para frente da televisão para desligar o cérebro, porque ele passou tantas coisas no dia e queria ali naquele momento descansar. A mulher também passa, eu sei disso. Mas o que adianta? A mulher está cansada, o homem está cansado de não jogar pilha em cima do outro. Não vai fluir, não vai ter condição. Deixa descansar, deixa tomar um banho, deixa comer, e aí no momento certo vai poder desenvolver e desenrolar problemas da família, problemas financeiros e coisas desse tipo. Às vezes também o homem, por mais que você pense, viu mãe, viu mulher, por mais que você pense que o homem não precisa, mas o homem, por mais duro, por mais forte que ele seja, ele será sempre um eterno bebezão. Ele vai ser uma eterna criançona. Ele precisa da validação da sua esposa. Escuta o que eu estou dizendo. Existe uma voz dentro do homem que precisa ser ecoada, e essa voz vem pela esposa. A esposa tem que perceber algo que o homem está fazendo de bom e chegar ali e começar a elogiar o seu esposo e dizer para ele: olha, o quanto você está progredindo nisso, olha, você está sendo um bom pai, você não está deixando faltar nada dentro de casa, alguma coisa. Você precisa, mulher, eventualmente, você precisa validar o seu esposo, sabe? Então isso é muito importante. A gente poderia aqui, meu irmão, discorrer sobre as 19, ou minha irmã, as 19, a lista das 19 atitudes que faz qualquer relacionamento ser restaurado. Acredito até que eu posso fazer isso na próxima live, talvez seja muito importante, e isso em qualquer área, tá certo? Então, em Efésios capítulo 5, versículo 25, está escrito algo poderoso. Presta atenção nisso, apesar de alguns pastores recentemente estar falando um bocado de besteira, mas eu acredito muito no que eu vou falar para você aqui agora. Em Efésios 5, 25 diz assim: marido, amai vossa mulher, como também Cristo amou a igreja, e assim mesmo se entregou por ela, para que a santificasse, tendo-a purificado por meio da lavagem de água pela palavra, para apresentar a si mesmo igreja gloriosa, sem mácula, sem ruga, nem coisa semelhante, porém santa e sem defeito. Assim também os maridos devem amar a sua esposa, como ao próprio corpo. Quem ama a esposa, a si mesmo ama. A Bíblia deixa muito claro, né, que isso, nesse mesmo capítulo, a Bíblia vai falar que a mulher deve respeitar o seu marido. E a Bíblia também diz que a mulher deve se sujeitar ao seu marido. As pessoas estão entendendo muito errado essa passagem, estão entendendo de forma completamente equivocada por causa do exagero de alguns, está querendo agora partir para um exagero totalmente equivocado, tá certo? Então, a mulher sábia edifica a sua casa, e o homem sábio também não permite que sua casa enfraqueça. Ele está dizendo aqui que a sua casa, a casa que o homem está governando como sacerdote, com o homem lavando na palavra, essa casa ela vai ser purificada. Essa casa vai ser uma casa protegida. Está me entendendo isso? Então, se o homem chega em casa murmurando, amaldiçoando, falando bobagens, essa casa vai ficar suja espiritualmente. Mas quando ela começa a ser lavada, essa casa começa a ficar purificada espiritualmente, né? E isso não é difícil de entender. Quantos lugares nós já fomos
que aquele casal ali, o marido fica até nas brincadeiras, de qualquer jeito ali, falando o tempo todo mal da casa, mal do trabalho, mal de tudo. Você sente um ambiente pesado, você sente que o ambiente é um ambiente que não vai para frente, poderia até ser melhor, pode até estar indo para frente, mas poderia até ser melhor, algo pesado. Então, querido, deixa eu dizer algo para você. Você precisa compreender que o homem serve para blindar a sua casa com palavras. E a mulher, a Bíblia vai dizer algo poderoso, que a mulher tem que respeitar o seu marido, a mulher deve submeter-se ao seu marido. Então, por causa do exagero de alguns, nós podemos perceber que agora está começando a levar-se para outro extremo. Então, qual é o extremo que eu estou falando para você? É que a mulher, ao se colocar no papel bíblico de submissa ao marido, as pessoas começaram ao longo de décadas se utilizar desse versículo para submeter a mulher a um ambiente de tolerância, a um ambiente insuportável, indigesto, desumano, de muitas vezes violência sexual, de muitas vezes violência doméstica e de violência moral e, por que não dizer, até violência espiritual mesmo, tá certo? Em que o homem se aproveitava de versículos como esse para expressar todo o seu machismo, tá certo? A Bíblia nunca mandou a gente ser machista, sempre mandou a gente ser macho. Ser macho é uma coisa, machista é outra coisa. Amém? O homem que é macho carrega os pesos da esposa. O homem que é macho abre a porta do carro. O homem que é macho cuida da esposa. Isso é um macho de verdade, tá certo? Então, o que é que acontece? Quando homens começaram a fazer isso, alguns pastores, líderes fracos na palavra e na conduta, começou a bater tanto no homem, que os homens hoje estão efeminados, estão totalmente sem sua masculinidade. Então, existem igrejas hoje que existem homens, mas é muito homem, que você olha e diz, eu não sei se é ou se não é. Eu não sei se é ou se não é. Infelizmente, eu não tenho muitas papas na língua para tratar sobre esse assunto, porque tem que ser um assunto muito direto. Mas é isso, você olha para o homem, aí o cara diz, não, eu gosto de mulher mesmo, na igreja, eu sou hétero, mas é um homem que você vê uma delicadeza tão grande que você não consegue enxergar ali também o papel. Não estou falando de educação não, tá me entendendo? Não estou dizendo que é o homem educado, ele é muito educado, não é disso que eu estou falando não, mas são homens muito mimados, muito mimosos, sabe? São homens que não vão conseguir sustentar uma casa, amém? Então a mulher precisa de proteção. Você imagina, a maior juíza do mundo hoje, a maior juíza do mundo agora, uma juíza no Brasil que lida com narcotráfico, ela pode estar, se for mulher, meu irmão, essa mulher pode estar atrás do birô dela, tá certo? Ali botando o dedo na cara daqueles marginais, mas quando ela chegar em casa, ela quer um homem para botar ela no colo. Ela quer um homem para cuidar dela. Ela quer um homem para dizer, eu estou aqui, eu vou transferir segurança para você. Tá bom? Eu digo isso porque eu sou esposo de uma policial civil. Então eu sei, né? Quem conhece minha esposa sabe, ela é uma baixinha daquelas pé duro, tá certo? Mas quando chega em casa, eu boto ela no colo. Ela está precisando sim de cuidados, tá certo? Então, vamos para cá, tá certo? Vamos indo. Então, qual é o outro extremo agora? O outro extremo é que o homem não pode se posicionar como homem, o homem ele não pode mais falar como homem, o homem não pode mais se posicionar. Então, esse tipo de coisa que está acontecendo hoje em dia, tá certo? Então, qual é o equilíbrio? Que a palavra submissão, minha filha, a mulher de Deus, ela precisa entender que submissão é estar debaixo de uma missão. Mas o homem entenda, para estar debaixo de uma missão, alguém tem que receber a visão. É simples assim. Então o homem recebe a visão de Deus, explica a visão, a mulher entende e ela se submete naquela missão. Então imagine um casal que decidiu empreender juntos. Então você vai empreender, beleza? Beleza. Então ficou claro o papel de cada um nessa onda? Ficou. Ficou claro as etapas? Ficou. Ficou claro os sacrifícios? Ficou claro as dores que aí irão passar? Ficou, beleza.
Então os dois estão debaixo agora da visão e da submissão. É muito simples. Então a mulher, quando vai casar com o homem, sabe o seu papel. O homem, quando vai casar com a mulher, sabe o seu papel. Então um está com a visão e outro está com a submissão. Então submissão é isso, é muito simples. Mas é muito simples, é isso aqui e ponto final. Mas ainda vou dar mais um ingrediente de uma submissão favorável ao homem de Deus. Né? Você que é esposa, manda para sua esposa assistir isso. Quando você lava a sua esposa com palavra, com carinho, com delicadeza, com amor, com segurança, ela vai estar de braços abertos para ser essa noiva, essa mulher que vai lhe servir. Ela vai ter carinho, vontade de lhe servir. Tá bom? Eu estou falando de uma mulher saudável e um homem saudável. Porque tem homem banana e mulher abacaxi. Não é isso? Então, eu quero dizer para você que é por aí que vai acontecer. Então, a comunicação também requer esses princípios de respeito, de amor, de submissão, de visão, de missão. Então, a comunicação precisa ser clara. Então, por exemplo, nós conhecemos lares, né, que o marido não sabe quanto a mulher ganha, a mulher não sabe quanto o marido ganha. Aí a gente começa a ensinar na igreja, queridos, é um só, é um dinheiro só. E aí eu até estava conversando com uma pessoa agora essa semana, uma pessoa assim top, fantástica, provavelmente pode estar até aqui na nossa live aqui. Ele sempre nos acompanha, faz parte da nossa igreja. E aí o que é que acontece? Essa pessoa chegou para mim e disse, pastor, eu aprendi que não existe mais o meu dinheiro e o dinheiro da minha esposa. Agora nós temos um dinheiro só. E o senhor acredita que agora o nosso dinheiro está multiplicando, nós estamos investindo, nós estamos fazendo muito mais coisas financeiramente? E eu disse, princípios são princípios. Princípios são princípios. Não existe esse negócio, uma conta secreta ali. Eu tenho uma conta secreta lá, isso é loucura. Para mim, isso é preparação para divórcio. Porque se eu entendo que eu tenho que ter uma conta secreta de Dani, sabe o que eu estou dizendo inconscientemente? Qualquer momento que tiver um problema no meu casamento, ela não vai saber desse dinheiro. Meu irmão, eu preciso que você compreenda isso. Tenha muito cuidado, tá bom? Então tenha muito cuidado com esse tipo de atitude nas comunicações, nos seus relacionamentos. Então, lembre, nós não temos como falar muita coisa. Então, deixe aí nos seus comentários a sua vontade que a gente desenvolva algum tema, tá bom? É muito importante você, durante a semana, colocar, assim que terminar o IGTV aqui, essa transmissão ao vivo, nós vamos deixar postado. Coloca lá no seu comentário do vídeo o que você gostaria que nós tratássemos na próxima semana, tá bom? E manda esse vídeo para o seu esposo, para sua esposa, e vai ser uma bênção. Vamos agora partir para pais e filhos, tá bom? Manter pais e filhos no relacionamento saudável. Em Efésios 6,4 diz, e vós pais, não provoqueis vossos filhos a ira, mas criai-os na disciplina, na demonstração do Senhor. E vós filhos, honre seus pais para que seus dias sejam prolongados. Sabe, eu queria falar algumas coisas sobre isso aqui, porque mais uma vez a gente vê que as pessoas que estão numa posição de autoridade exigem muito dos filhos que estão debaixo de uma submissão, comportamento que é totalmente inverso ao comportamento dos pais. A Bíblia ela fala aqui sobre o pai não irá aos ossos filhos tirando, não provocando, tirando a demonstração do Senhor. Em outras palavras, tirando a palavra. Sabe? Então, repare, eu sou um pai que não vivo a palavra, não pratico a palavra, não ando na palavra, não tenho equidade, não tenho justiça, não tenho temperamento, tempero, equilíbrio emocional. Eu tenho uma palavra hoje, aí eu não cumpro minha palavra, ou então eu começo uma regra, na metade da situação eu já mudo a regra, e sabe? E aí eu quero exigir que meu filho me honre. Eu sei que o filho tem que honrar, tá bom, filho? Você tem que honrar seu pai, independente de quem ele é. Mas agora eu estou falando de uma construção. Imagine que é um filho que não conhece os princípios de Deus, você também não conhece tanto, você está começando sua jornada, e agora você está começando a construir ali o seu relacionamento, ali você está começando a construir seu lado debaixo dos princípios cristãos, e você já está exigindo do seu filho que ele lhe honre. Ó, porque a Bíblia está dizendo que tem que honrar. Mas a pergunta que eu faço para você agora, a sua comunicação, a sua expressão vocal e a sua expressão física,
as suas atitudes vocais e físicas, elas expressam a palavra de Deus para os seus filhos? Você está parecendo com Jesus para os seus filhos? Eu estou lhe perguntando. Porque, querido, deixa eu dizer algo para você. Você não pode estar só exigindo do seu filho ser o que você quer que ele seja, se você também não está sendo o modelo de pai que Deus quer que você seja. Então você precisa também ter um comportamento de equidade, de igualdade, de respeito. Você tem 2 filhos, você cuida dos 2 do mesmo jeito? Você tem atitudes com seus 2 filhos da mesma forma? Ou um filho está olhando para o outro de forma diferente? Sabe, amados, isso pode provocar ira. Esses ruídos não podem acontecer. Você de fato coloca o seu filho em uma posição que possa ser respeitado por você? Ou seu filho é um abajur, né? Um abajur que está ali assim, em uma prateleira, e ele está ali, e você, eu tenho um filho, agora eu vou pegar ele. Entende o que eu estou dizendo? Ou você tem de fato tempo de qualidade com seu filho, você tem de fato na semana momentos com seu filho, você assiste coisas com ele, você está se relacionando com ele. Como é que é isso? Como é que é o seu relacionamento com seu filho? E filho, agora, falando com você, você tem honrado o seu pai, independente de quem ele seja, de como ele seja? Você tem praticado a honra? E aqui agora eu quero falar um pouquinho só, bem rapidinho, sobre a questão de relacionamento de pais e filhos não saudáveis, tá certo? Eu queria aproveitar esse momento para tratar um pouquinho sobre isso. Então, existe, por exemplo, eu tive uma professora de inteligência emocional que ela falou para mim o seguinte, que a mãe dela, desde quando ela era criança mesmo, pequena, a mãe dela era alcoólatra. A mãe dela hoje já está na terceira idade e é alcoólatra, não para, uma senhora bem com a saúde boa, né, mas vive bebendo, e tudo que faz na vida não dá certo. Tem ali um salário diminuto e toda hora fica arranjando problema para a filha resolver. Toda hora. E a mãe adquiriu um comportamento de chantagem emocional. Como também filhos adquirem esse comportamento, às vezes, também de chantagem emocional para ganhar coisa dos pais. Então, a Bíblia, aí fica o dilema agora, né? E aí tem N situações, tá certo, queridos? N situações acerca de relacionamentos doentios de pais e filhos. E eu poderia citar outros casos, né? Pais que são totalmente pessimistas e são pessoas que tudo que o filho faz amaldiçoa, dizendo que não vai dar certo. Às vezes tem pais que são desonestos mesmo, totalmente vivendo em desonestidade. E aí, querido, e aí o que for de filho para pai, de pai para filho, é a mesma coisa, tá bom? E aí, como fazer e resolver esse dilema? A Bíblia diz que nós temos que honrar o nosso pai e nossa mãe, não diz que é um pai bom ou não. E como fazer isso? Pastor, toda vez que eu me encontro com meu pai, eu saio me sentindo mal. Toda vez que eu me encontro com minha mãe, ela tem assim um jeito de ser que me mata por dentro, me mata. Como fazer e o que fazer? Querido, existe um princípio chamado geográfico temporal. Geográfico temporal, eu sempre ensino isso. Que princípio é esse? É um princípio que você vai até o encontro dessa pessoa, geográfico, e fica com essa pessoa em um tempo o máximo possível que não lhe contamine. Então, é um tempo sustentável até aquele nível dentro da sua alma, que vai sendo trabalhado pelo Espírito, com o fruto do Espírito, e vai crescendo a mansidão, o domínio próprio, a longanimidade, a benignidade, principalmente esses frutos aqui. Então, vamos supor que hoje você aguenta ficar 10 minutos debaixo daquela atmosfera com seu pai e sua mãe. Então você vai lá e honra o seu pai e sua mãe em 10 minutos ali. Aí você diz, agora aumentou mais um pouco, eu consigo ficar 15. Aí você vai e fica 15. Contanto que aquele ambiente não lhe mate e lhe contamine. Então você está cumprindo o princípio de honra, você está tendo conectividade, você está honrando aquela pessoa, porém não está se contaminando. Porque lembre,
amará teu Deus sobre todas as coisas, o seu próximo a ti mesmo. Então você tem que amar o seu pai, é um princípio também, como você se ama. Então, se você está entrando num ambiente, que aquele ambiente está lhe contaminando, e querido, em termos de gabinete, em termos de aconselhamento, eu já ouvi, foi coisa, né? Foi coisa de pais assim, endiabrados mesmo. Então, de fato, a pessoa indo ali 15 minutos, 20 minutos, já seria um exercício maravilhoso, tá bom? Para não perder essa conectividade. Então, querido, agora eu queria falar um pouquinho sobre igreja, tá certo? Sobre a sua igreja, sobre o seu relacionamento eclesiástico dentro da igreja, tá bom? Então, vamos lá. Em Efésios capítulo 4, 15 diz o seguinte: mas, seguindo a verdade em amor, cresçamos em tudo naquele que é a cabeça, Cristo, de quem o corpo, bem ajustado e consolidado pelo auxílio de toda a junta, segundo a justa cooperação de cada parte, efetua o seu próprio aumento para a edificação de si mesmo em amor. Em 1 Coríntios capítulo 12, 14 diz: porque também o corpo não é um só mesmo, mas muitos. Se disser o pé e a mão, o olfato, aí vai. Aí a Bíblia vai dizer que nós crescemos pela justa cooperação. A Bíblia vai dizer em Efésios: enchei-vos do Espírito, sujeitando-vos uns aos outros. A Bíblia diz que não faça como alguns que deixaram de congregar. A Bíblia diz que aquele que se isola procura o seu próprio entendimento, né? Então, o que é que a Bíblia está deixando claro? A Bíblia está dizendo o seguinte: o ser humano precisa congregar. O ser humano precisa ter experiência eclesiástica, experiência na igreja. Aí eu já ouvi, sabe, queridos, muita coisa, né? A gente como pastor, às vezes a gente é como aquele pai mesmo, que tem os filhinhos ali, que a gente diz: olha, ama irmão, ama a irmã. Então, assim, vamos lá. Primeiramente, nós precisamos partir de alguns prismas. Você é 100% perfeito? Não, você não é 100% perfeito. Então, você não pode exigir perfeição de ninguém. A sua família, os seus familiares são perfeitos? Também não. Se juntasse todo mundo, certo? E você tivesse a obrigação de se encontrar com ele toda semana, como é a igreja, você diria para mim que sua família é perfeita? Você também ia dizer que não. Ok. E sua casa? Seu filho, esposo, pai, mãe, lá dentro, onde você mora hoje, é perfeito? Não também. Então, quando a gente aceita Jesus, entra numa igreja, a Bíblia diz que Deus nos daria uma família. Então, nós agora adquirimos uma família de Cristo, uma família espiritual, que tem pessoas. E essas pessoas na igreja não serão perfeitas. Então, a igreja, ela vai trabalhar com pessoas em diversas maturidades espirituais. Tem pessoas na igreja que são bebê na fé. Bebê na fé se mela todinho, não é? A gente também vai ver na igreja pessoas com vários problemas emocionais, espirituais, que vai ter um certo tempo para ser trabalhado. E, querido, a gente não pode, eu tenho visto muito isso: pastor, eu vou sair do departamento Y porque Beltrano está lá. Pelo amor de Deus, talvez aquela pessoa, de fato, é para você poder desenvolver o fruto do Espírito na sua vida. Você não pode estar recuando da conectividade na igreja, principalmente na igreja, que deveria ser um treinamento para você e sua alma, para o dia a dia, para o mundo, para o seu trabalho secular e para as coisas. Então, dentro da igreja vão ter pessoas que vão desenvolver seu fruto, mas você está dentro da igreja, tá certo? E isso daí você não deveria recuar. Ah, eu deixei de ir para a igreja por causa de pessoas. Querido, isso é um argumento tão idiotizado que agride a minha inteligência. Não é porque eu sou pastor, não, mas é porque agride a minha inteligência. Você deixa de ir, você desiste de você, porque tem dias que eu acho que você nem se aguenta. Tem dias que você não aguenta nem você, queria tirar férias de você mesmo. Está entendendo? Então você deixa de ser você, desiste de você mesmo. Não existe isso, irmão. Então, deixei de ir para a igreja por causa de Beltrano. Querido, pelo amor de Deus, você deixar de ir para a igreja por causa de uma pessoa, por causa de pessoas, eu acho isso muito, muito simplicista, para não falar outras palavras. Então, querido, pastor, você não sabe o que eu passou. Você sabe o que eu passei? Você sabe o que eu passei?
A Verbo da Vida foi a minha terceira experiência de igreja. A igreja que eu faço parte hoje foi a terceira experiência. Você sabe o que eu passei na primeira e na segunda? Você sabe o que eu tive de experiência? Mas eu não deixei de acreditar no ambiente eclesiástico da igreja. E, querido, se existe alguma coisa, algum ruído na sua igreja, converse com o seu pastor, converse com o seu líder de departamento, converse com alguém maduro na fé, tá bom? Deus é muito bom, amém? Então, eu queria falar um pouquinho agora sobre amigos. Estamos quase finalizando, tá bom? Se você quiser fazer alguma pergunta, já pode ir colocando. O Igor está aqui nos bastidores me ajudando nessa live de hoje. Quero agradecer a sua audiência, todos aqueles que vão nos assistir depois também. Em João 15:12 diz o seguinte: o meu mandamento é este, que vos ameis uns aos outros, assim como eu vos amei. Ninguém tem maior amor do que este, de dar alguém a própria vida em favor dos seus amigos. Uau! Jesus deu sua vida para os seus amigos. Vós sois meus amigos, se fazeis o que eu vos mando. Então, querido, a gente precisa entender que nós não podemos estar dando desculpas para Deus. Ah, Senhor, não vou fazer isso com o Senhor porque eu não tenho tempo. Então, Deus está dizendo, através de Jesus: eu sou seu amigo. Nós vamos desenvolver um relacionamento de amizade. Porém, se você fizer o que eu mando. Então, quando você desenvolve um relacionamento de amizade com Jesus, Jesus ele começa a trazer amizades dele. Amizades dele. A Bíblia diz: as más conversações corrompem os bons costumes. Deixa eu lhe fazer uma pergunta. Suas amizades têm levado você para Cristo, crescer em Cristo? Eu estou falando amizade. O que é amizade? Aqueles que têm capacidade e poder para influenciar a sua vida. Tá bom? Então, isso é muito importante. Por exemplo, eu vejo o Igor aqui, né? Igor está aqui comigo agora. Eu acho muito interessante o que Igor tem feito, né? Você que não conhece Igor, depois Igor vem aqui no final para mostrar o rosto dele. Então, Igor, ele é um cara que disse assim: pastor, eu quero crescer. E aonde o Senhor estiver, eu quero estar também. E eu disse: cara, para estar perto de mim, tem que trabalhar, a gente tem que estar junto na obra. E aí ele disse, ele entendeu, ele estava vendo uma live um dia, como você está vendo aí, e ele disse: eu vou ajudar o Senhor a partir de hoje. E Igor deixa de fazer algumas coisas, às vezes no dia, para estar comigo nessa live aqui, só para estar comigo aqui. Porque ele entende, presta atenção no que eu estou dizendo, eu estou sendo muito claro, ele entende que estando comigo é uma bênção para influenciar a vida dele, e ele investe até nisso daí. A mesma coisa que Jesus está dizendo, há um princípio na amizade de Deus, porque tem que haver investimento de tempo, tem que haver investimento de deslocamento, tem que haver investimento de crescimento. Existe investimento para que isso aconteça, irmão. Então você precisa estar dessa forma. Daqui a pouco, esse mês, nós vamos ter uma conferência de líderes e pastores do nosso ministério. Então nós estaremos lá escutando a palavra, mas nós teremos momentos de comunhão, em que a gente se encontra com líderes e pastores do estado da Bahia, de Sergipe. Então nós investimos tempo para, enquanto crentes, estarmos juntos, nem que seja no almoço, num jantar, para que nós possamos crescer. Sabe, amados, cuidado com quem você leva para dentro da sua casa, cuidado para quem você leva. Então, meu amigo, promova ambientes para você construir amizades que vai lhe levar para cima. Outra coisa, cuidado, se você é aquele tipo de gente que só se dá. Comece a andar com pessoas que possam lhe dar também, lhe fazer crescer. Amém? Ok, então ele continua aqui dizendo: já não vos chamo servos, porque o servo não sabe o que faz o seu senhor, mas tenho-vos chamado de amigos, porque tudo quanto ouvi do meu Pai vos tenho dado a conhecer. Não fostes vós que me escolheste a mim, pelo contrário, eu vos escolhi a vós outros, e vos designei para que vades e deis fruto, o vosso fruto permaneça, a fim de que tudo quanto pedides ao Pai em meu nome, Ele vou-la conceda. Isto vos mando, que vos ameis uns aos outros. Então, o que ele está colocando aqui? Princípios de uma amizade de Deus. Então, essa amizade não dá desculpas. Essa amizade investe em estar perto. Essa amizade é voluntária. Rapaz, eu quero estar nesse ambiente, eu quero estar com você, eu quero crescer junto. Então, é voluntário. Estamos já no nosso tempo acabando, mas eu me lembro muito de Jesus no Getsemane.
Jesus no Getsemane, ele disse, eu preciso de vocês, sabe? Venha orar junto comigo um pouco. Então o próprio Jesus precisou de um amigo, Davi e Jonatas, né? Paulo pedindo para que João Marcos viesse, Paulo e Barnabé. Então, querido, nós precisamos ter pessoas do nosso lado. Então, a amizade é como um elevador, tá certo? A gente está junto ali, sendo levado para o mesmo lugar. Então, ela tem que ter a mesma crença, moral e a mesma direção. A mesma crença, o mesmo nível, ou a mesma vontade de ter o mesmo nível de moralidade e a mesma direção. Sabe, amado, eu não vou estar, sinceramente falando, eu não vou estar na mesa com um macho do meu lado falando de bunda de mulher, eu não vou estar numa mesa de um macho falando de peito de mulher, dizendo como é bom trair a esposa, eu não vou estar fazendo isso, sinceramente falando, querido. Então, ele não tem o mesmo nível de moralidade que eu. Ah, pastor, mas essa pessoa é a pessoa que eu negocio. Negocie e caia fora. Venda, compre e caia fora. Fica ali o máximo. Mesmo princípio geográfico, temporal. Fica o máximo que você pode, mas sem se contaminar. Sabe, mas nós precisamos ter muito cuidado, porque eu tenho visto crentes perdendo a posição em Deus por causa de amizades correlatas que está destruindo no que diz respeito à moralidade. E outra coisa, viu? As coisas de Deus é sim, sim, não, não. É preto, preto, branco é branco, luz é luz, treva é treva. Não venha com essa conversa miúda de querer trazer pecado disfarçado de uma coisa boa. Tá bom? Corrupção é corrupção. Tá certo? Corrupção é corrupção. Ponto final. Não me venha trazer ideia de corrupção quando a gente sabe que aquilo dali é ruim e pode provocar lá na frente coisas destruidoras. Vou finalizar aqui, eu acho que nosso tempo já está acabando, é isso, Igor? Mas vamos lá. Eu queria falar sobre reconstrução. Bem rapidinho sobre reconstrução. Talvez seja uma outra live que pudesse aprofundar mais sobre reconstrução. Pastor, tenho uma amizade maravilhosa, tive um casamento, meu casamento está se destruindo. Pastor, meu relacionamento com meu filho, com meu pai, está se destruindo. Como reconstruir? Como fortalecer? Tá? Em Gálatas 6:1 diz o seguinte: irmãos, se alguém for surpreendido em alguma falta, vós que sois espirituais, corrijam com espírito de brandura e guarda-te para que não sejas também tentado. Então, você que é espiritual, você é o espiritual, beleza? Beleza. Então, você que é o espiritual, você viu alguém que você ama lhe machucando, falou uma besteira, falou algo que não deveria, teve um comportamento que não deveria, você, com espírito de brandura, com calma, com jeito, vai falar com essa pessoa. Diga para ele: você me machucou naquele dia, você não deveria ter feito isso, naquele dia eu saí tão decepcionado com você, você me machucou fazendo isso e aquilo, e essa pessoa vai lhe ouvir, tá bom? 1 de João capítulo 2:1 diz: filhinhos meus, estas coisas vos escrevo para que não pequeis. Se todavia alguém pecar, temos por advogado junto ao Pai, que é justo. Sabe, amados, eu preciso que você entenda isso, que nós temos alguém diante de Deus para sempre falar com o nosso Pai, porque se o seu relacionamento com Deus não está bem, agora falando do seu relacionamento com o Senhor, se o seu relacionamento não está bem, você tem que entender que Jesus intermedia esse relacionamento. Peça perdão, se levante, se arrependa. Não é ter remorso, é se arrepender. Se arrepender do seu coração, pedir forças a Jesus para você andar nesse caminho. Deus, Ele te ama e Ele te ama muito, tá bom? Tá chegando algumas perguntas aqui. Pastor, como a gente identifica mesmo estando na mesma visão? Muitas vezes não seremos amigos, é isso? Deixa eu ver se eu entendi a pergunta. Pastor, como a gente identifica mesmo estando na mesma visão? Muitas vezes não seremos amigos, não é isso? Querido, deixa eu dizer para você uma coisa. Eu acho que você está falando da questão de igreja, né? Veja, sim, às vezes você está na mesma igreja, você está no mesmo lugar espiritual, mas não quer dizer que os dois adquiriram a mesma visão. Tem pessoas que vêm para a igreja de uma forma muito leviana, né? Não penso assim, não é dessa forma, não creio desse jeito. Deixa eu te dizer algo, tá? Quando a gente se converte, tem que haver uma mudança de caráter. Tem que haver uma mudança de caráter. Porque eu sei o que você está falando aí. Então, às vezes as pessoas, naquele primeiro momento que se convertem, ela tem uma mudança de caráter, muda. Mas com o tempo parece que entra numa zona de conforto, estagna e está bom. E você está continuando. E aquela pessoa, ela tem muitos problemas ainda no caráter dela.
mas ela já se acomodou, já entendeu que está fluindo, já entendeu que as coisas estão acontecendo, faz parte da igreja, tá certo? Mas ela tem vários pontos que, não é por aí não é desse jeito, o que é que tem de mais? E você está ali tendo uma nota no seu espírito de Jesus, o Espírito Santo dizendo, continue, avance. Essa pessoa será um peso, infelizmente, será um peso, e nós precisamos continuar, nós precisamos avançar e não permitir se moldar por pessoas que decidiram parar no caminho, mesmo estando na igreja. Amamos, respeitamos, creemos que ela vai um dia se conectar, não paramos de falar, não paramos disso, mas, meu irmão, você vai precisar se amarrar, se conectar com pessoas que possam lhe puxar para cima e não ficar lhe retendo para baixo, tá certo? Mais alguma pergunta? Tem alguma pergunta, querido? Estamos aqui para falar sobre o impacto da palavra, sobre as emoções humanas. Hoje foi sobre relacionamento. Eu queria orar por você, tá certo? Eu queria orar por você sobre esta matéria tão importante, porque, como eu falei para vocês no início, somos seres de conectividade, somos seres de conexão, somos seres para andar juntos, né? Como um time, tá bom? Então eu quero orar por você, orar pelo seu coração, acaso você esteja com problema com pai, filho, irmão, irmã, no trabalho, na igreja, com amizades, eu quero que você possa pegar junto nessa oração. Tá? Chegou mais uma pergunta aqui. O pessoal pediu para continuar a mesma ministração no próximo. Ok, então no próximo encontro nós vamos estar falando ainda sobre relacionamento, parte 2, como restaurar o relacionamento, 19 pontos, como restaurar o relacionamento, tá bom? Então eu quero conversar com você aqui agora, eu quero orar, vamos orar para pedir a Deus para poder nos ajudar. Eu acredito que eu vou chamar o Willen aqui para me ajudar nessa próxima live. Eu acho que eu vou trazer o Willen e vou trazer Dani aqui para poder estar junto comigo. Imagine, uma live, eu, o Willen e Dani, tá certo? Então vou ver se eles aceitam o desafio de fazermos uma live sobre restauração de relacionamento e fortalecimento de relacionamentos na próxima live. Eu sei que vai ser muito bom, apontando esses 19 pontos, tá certo? Então vamos lá, vamos orar. Pai, nós queremos te agradecer pela rica oportunidade que o Senhor nos deu do dom da vida. E o dom da vida está atrelado à condição e à necessidade do homem não estar só. O homem foi feito para andar em sociedade, em time, juntos. Pai, nós queremos te agradecer, porque o diabo sim, ele tenta pessoas, ele faz com que pessoas possam desistir de nós, criar conflitos, dificuldades, ou mesmo, Pai, nós já nascemos em alguns ambientes até problemáticos. Mas eu creio no milagre, eu creio na mudança. Eu creio, Pai, que o Senhor pode colocar a mão e fazer nova todas as coisas. Relacionamentos saudáveis. Pai amado, eu declaro, Pai amado, que aquele relacionamento que está doente, está morrendo, até já morreu. Eu declaro ressurreição, cura, eu declaro vida. Eu declaro que esses relacionamentos serão poderosos no Senhor. Eu declaro a tua bênção, Senhor, sobre esses relacionamentos em nome de Jesus. Eu declaro, Pai amado, que aquilo que morreu ressuscite. Aquilo que está precisando melhorar, dai sabedoria, dai amor, Pai, dai força para que eles possam fazer com que as coisas aconteçam. Declaro, Pai, relacionamentos saudáveis. Eu abençoo sua casa, seu trabalho. Eu abençoo suas amizades. Eu abençoo a sua sabedoria de ter intercomunicação com as pessoas. Deus abençoe você, meu querido, minha querida, em nome de Jesus. Amém e amém.